perfis arquetípicos de personalidade. Por que é interessante a gente saber? Porque quando eu sei qual é o meu perfil arquetípico de personalidade, eu posso utilizar melhor o meu lado luz e posso me responsabilizar pelo meu lado sombra. Posso me tornar cada vez mais consciente das minhas características de sombra, do meu perfil arquetípico de personalidade e me responsabilizar por essas sombras, por administrar, por melhorar, né? Por não prejudicar as outras pessoas, mas estar sempre trabalhando nela, tá bom? Isso é muito importante. Já tem vídeo no canal falando do perfil arquetípico do comunicador, do executor e do analista. E agora esse é o último vídeo falando a respeito desse tema, que é o perfil arquetípico do planejador. Hoje a gente vai descobrir as principais características de luz e as principais características de sombra do perfil arquetípico do planejador. Fica comigo até o final do vídeo para descobrir. Vamos descobrir as principais características do perfil arquetípico do planejador. A definição desse perfil cabe em uma palavra: calma. O perfil arquetípico do planejador são pessoas calmas, são pessoas tranquilas, são pessoas de boas. E além da calma, o perfil arquetípico do planejador são pessoas que gostam de seguir seu próprio ritmo, são pessoas que não gostam de seguir a dinâmica dos outros, elas preferem ali seguir o seu próprio ritmo. Isso muitas vezes pode parecer para os outros, para quem está convivendo, para quem está junto, que a pessoa é lerda. Ai, fulano é lerdo. Fulano demora para agir. Já aconteceu isso com vocês? De encontrar pessoas assim que você olha e fala, nossa, mas como demora para fazer as coisas? Não, faz parte da característica do perfil arquetípico do planejador esse seguir seu próprio ritmo, fazer do jeito deles no seu próprio tempo. São pessoas flexíveis, são pessoas que são bons negociadores, são muito observadores, são pessoas resilientes, sabe? Para esse perfil arquetípico, a resiliência é algo natural. Eles são muito propensos a ser pessoas resilientes aí no seu vibrando, vivendo, experienciando o lado luz, tá? Eles são muito resilientes, são muito observadores e são aquelas pessoas que aguentam o trampo, são pessoas leais, que ao estar com você, não importa o que está acontecendo, ela não vai te deixar. Ela tem uma virtude de lealdade muito forte. Então, aconteça o que acontecer, ela aguenta o trampo junto com você. Ou na própria vida dela, se ela estiver sozinha, ela suporta ali os processos muito bem. Também pessoas muito pacientes. O perfil arquetípico do planejador são pessoas ótimas para uma convivência, porque na grande maioria das vezes ele não vai se envolver, ele não vai iniciar e também não vai se envolver em conflitos. Porque esse perfil arquetípico de personalidade não gosta de conflito, não gosta de confusão, não gosta de conversas difíceis. É bom que a gente entenda, porque às vezes você tá com um parceiro, você fala, a pessoa não me ouve, a pessoa não quer conversar, a gente quer falar sobre coisa séria e ela não quer falar isso. E a gente tende, principalmente nós mulheres, o que a gente tende? A levar para o lado pessoal. Às vezes não é, gente. Às vezes é o perfil arquetípico da pessoa que é muito forte, muito determinante e faz com que ela se comporte dessa forma. São pessoas disciplinadas, são pessoas que cumprem as promessas, elas cumprem aquilo que elas prometem, elas cumprem os seus compromissos, elas assumem de fato as responsabilidades relacionadas às decisões que elas tomaram. Então são pessoas sérias, os planejadores são sérios, são pessoas realmente muito sérias e de fácil convivência, né? Porque tem boas características. Um outro ponto desse perfil é que, assim, esse perfil arquetípico do planejador, eles pensam muito antes de tomar uma decisão. Eles ficam pensando, planejando, articulando, sabe? E isso é muito característico deles, né? Eles precisam, para tomar uma decisão, eles precisam ter clareza, o máximo de clareza possível. Então, são pessoas que, sabe aqueles compradores de última hora? Você faz uma oferta, a pessoa até tá precisando, aquele produto é útil para ela, mas ela não compra no primeiro dia, ela compra no último momento, quando está fechando as vagas, encerrando as vagas, aí que depois que ela clareou, que ela planejou, que ela viu se era possível fazer,
como fazer, porque o perfil arquetípico do planejador, ele gosta de saber com antecedência processos, começo, meio e fim. Então, quando ele vai tomar uma decisão, antes de decidir, ele quer ter essa clareza de como será o começo, como será o meio, como será o fim, tá? Para ele poder, de fato, decidir que quer trazer aquilo para a vida dele. Seja um relacionamento, seja um aprendizado, seja o que for. Esse perfil arquetípico, antes de decidir por alguma coisa, eles gostam de ter essa clareza de que vai dar certo, como eles vão fazer, do jeito que vai ser, sabe? Eles querem saber dos detalhes, eles não se aventuram sem antes saber como que vai ser essa aventura. Pelo menos eles têm que ter o máximo de clareza possível para poder tomar essa decisão. Então, preste atenção nisso também, né? Porque isso, muitas vezes, pode aí representar uma sombra, né? Que tem gente que não gosta disso, principalmente representar um conflito dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo, né? Quando a pessoa demora muito para decidir, quando ela demora muito para assumir um relacionamento, quando se trata de um homem, né? Você sai com o cara, tá tudo bem, você vê todas as características positivas, você, no seu outro perfil, já tá ali dizendo, nossa, eu tenho certeza que vai dar certo. Mas aí o cara é do perfil arquetípico do planejador. Então ele fica ali esperando o momento certo, ele fica ali analisando o máximo de tempo possível para poder decidir, para poder de fato assumir, para ter certeza de que aquilo vai dar certo, tá? Então, presta atenção nessas coisas, né? Porque o excesso o excesso não é bom para nada e nem para ninguém. Mas o perfil arquetípico do planejador, ele tem tendência aos excessos. Ele tem tendência ao excesso de planejamento, ao excesso de pensar. Pensa muito e age pouco, né? Naturalmente, quando ele tá na sombra, tá? Quando tá na sombra desse perfil. Então, assim, são pessoas que, ao contrário do executor, ao contrário do comunicador, eles gostam e tendem a deixar as coisas para a última hora, para o último momento, sabe? Quando você dá uma prensa na pessoa e falou, fulano, como é que é? Ou vai ou racha, ou decide ou vai perder, principalmente na relação amorosa. Aí a pessoa toma a decisão. E às vezes a gente, mulher, achando que é pessoal, ele decidiu porque eu confrontei, decidiu porque eu mandei. Não, gente. Ele decidiu porque é o perfil dele. É normal do planejador decidir no último momento. É normal do planejador decidir nos pênaltis. Entende? Então, assim, às vezes é pra gente dar uma baixada na bola de achar que fomos nós que mandamos, fomos nós que fizemos acontecer. Muitas vezes não é. É do próprio perfil arquetípico do planejador tomar a decisão na última hora. É deles tomar essa decisão. E deles, muitas vezes, não tem a ver com quem está de fora, tá? Então, esses são pontos positivos, pontos de luz do perfil arquetípico do planejador, né? Que são pessoas confiáveis, leais, seguras, são pessoas boas para conviver, são pessoas que não gostam de conflito, que não iniciam e não se envolvem em conflito, elas evitam essa questão do conflito o máximo possível que puder, elas querem ficar longe de conversas difíceis, longe de coisas que vai gerar briga ou qualquer mal-estar, tá? Então, esses são pontos luz do arquétipo, do perfil arquetípico do planejador. Agora, os pontos sombras, vamos lá, os pontos sombras do perfil arquetípico do planejador. Tem muitos pontos sombras e agora eu quero que você, preste atenção, tá? Preste atenção e acompanhe aqui comigo. Definição do perfil arquetípico sombra do planejador é medo e insegurança. A sombra desse perfil, quando você está na sombra desse perfil arquetípico, você está vibrando no medo e na insegurança, tá? Com excesso de medo e excesso de insegurança, né? Então, são pessoas medrosas, inseguras, que pensam muito, que planejam demais, que pensam demais antes de agir, né? Que elas fazem ali um planejamento tão grande, fazem tantos planos que não conseguem tirar esses planos do papel. Não consegue tirar esses planos da mente para a execução.
têm dificuldade de executar de tanto que planejam, porque são muito preocupadas como que vai ser, como que vai acontecer, né? Lembra, elas querem ter clareza de como vai ser no começo, no meio e no final. Elas querem ter esse roteiro para ter essa clareza de como que isso vai acontecer. Então, fique alerta essa questão, né? Porque são pessoas que elas são planejadoras, né? Como o próprio nome já diz, mas elas têm esse excesso de planejamento e também elas ficam ali analisando se de fato aquilo que elas estão decidindo será útil e até que ponto. E quando se trata de relacionamento amoroso, para esse perfil arquetípico no masculino, no homem, ele tende a ver se há outras opções antes de assumir. Essa sombra acontece muito nos homens, né? Por conta dessa dificuldade de assumir um relacionamento, pensando, acreditando que existem opções melhores, tá? Então, às vezes, a pessoa ela não te assume porque ela não gosta de você, ou porque ela não acha que vai dar certo. Mas é pelo próprio perfil arquetípico dela, ela acredita e quer ter certeza de que não existe opções melhores que você para a vida dela. E por isso ela fica adiando, colocando para depois, para decidir, né? Fica ali, você, às vezes, mulheres, a gente fica impaciente, né? Vamos logo, vamos assumir logo, já deu tempo, já deu prazo. Mas pelo próprio perfil arquetípico da pessoa, ela adia cada vez mais, tá? Então, preste atenção nessas questões. Deixa-me ver o que mais que tem aqui. O perfil arquetípico do planejador, nessa questão da sombra, né? Principalmente para nós, enquanto mulheres, a gente deve se recordar do quê, gente? Nós não temos o poder de tirar o outro da sombra dele. Só ele pode se tirar de lá, através da consciência de que essa sombra existe e da responsabilidade de que é ele que tem que fazer as mudanças que são necessárias, tá? Então, nós mulheres, ao nos relacionar com esse perfil arquetípico do planejador, se a gente perceber que a pessoa tá dentro desta sombra, que ela tá demorando para decidir, que ela tá planejando demais, que ela tá analisando demais as coisas, a gente precisa ter essa clareza de que não somos nós a responsável por tirar o outro da sombra dele. Essa responsabilidade é dele, começando a partir do momento que ele toma consciência de que faz parte do perfil arquetípico dele ser daquele jeito. Demorar para decidir, demorar para assumir, demorar para comprar alguma coisa que é útil e necessária para todos, né? Então, assim, é a pessoa que tem que se tirar da sombra dela. Não é nossa responsabilidade tirar a pessoa da sombra dela. Deixa eu ver, tem mais um pontinho aqui importante que é para destacar também sobre a sombra do perfil arquetípico do planejador, né? Então, assim, as pessoas do perfil arquetípico do planejador, elas, conforme eu falei, elas tendem a evitar brigas, tendem a evitar conflito e também são pessoas que têm dificuldade de se posicionar, de tomar partido, sabe? Para esse perfil arquetípico é um verdadeiro desafio ter que se posicionar a favor de alguma coisa ou em desfavor de outra coisa. Porque a pessoa não quer, a sombra dela, ela é muito insegura, ela tem medo de desagradar. E com medo de desagradar, ela não se posiciona para não ter que lidar com o olhar de desagrado do outro. Lembra, ela não gosta de conflito, não gosta de confusão, ela gosta de paz. Ela gosta de calma. Então, qualquer coisa que ameace a calma do perfil arquetípico do planejador, deixa essa pessoa, assim, com medo de decidir. Porque, né, a calma é aquilo que deve ser preservado, aquilo que deve ser mantido, que tudo tem que ser feito para que a calma continue existindo, sempre. Então, por conta dessa preferência pela calma, pelo lado calmo, o perfil arquetípico do planejador vibrando na sombra, estando na sombra, tem dificuldade de se posicionar, de escolher um lado, de decidir, né? E também ele
não consegue muitas vezes falar o que de fato pensa a respeito das coisas e das pessoas com medo de magoar. Não gosta de magoar. O perfil arquetípico do planejador, ele tende a ficar muito longe de magoar as pessoas. Então ele fica calado, ele não fala, ele fica ali só guardando só para ele, porque ele tem muito medo de magoar as pessoas que estão ali convivendo com ele, principalmente se for dentro de um relacionamento amoroso, tá? Então preste atenção nessa questão também. E eles também são, esse perfil arquetípico do planejador, são pessoas caladas, introspectiva. Eles ficam muito tempo calados, introspecto, dentro deles mesmos. Quando se trata de homens, são homens que gostam muito de jogos, de jogar videogame, de ficar no próprio mundo deles. Ali, né? Que fazem questão de manter uma rotina onde há espaço para esses jogos, onde há espaço para essa introspecção, onde eles não vão estar interagindo com pessoas, mas interagindo com máquinas, ou seja, preferem interagir com máquinas do que com pessoas, porque não querem se posicionar, não querem ter conflito e não querem magoar ninguém. Então, por conta disso, eles desvencilham da convivência e tendem a ser mais introspecto com eles mesmos, tá? E um outro ponto é que eles são pessoas ali muito observadora e são pessoas focadas. O perfil arquetípico do planejador não gosta de focar em mais de uma coisa. É uma de cada vez. É somente uma de cada vez. Não é como o comunicador que abraça um monte de amigos, um monte de compromisso, um monte de coisa e sabe, que se compromete sem saber como que vai conseguir cumprir suas promessas. Ao contrário do comunicador, o perfil arquetípico do planejador, ele tem foco único. Então, se ele tá no foco em uma pessoa, é naquela pessoa. Se ele tá no foco num trabalho, é naquele trabalho. Se ele tá no foco no lazer, é naquele lazer, né? Tem muita dificuldade, por exemplo, um perfil arquetípico do planejador, quando ele vai em um show, por exemplo, ele é aquela pessoa que vai comprar o ingresso da primeira fila e que vai focar 100% na banda que ele gosta. E aí, mesmo que ele encontre uma mulher lá que haja um olhar, haja aí uma interação, dificilmente ele vai abordá-la. Ele pode até abordar ela já quando ele, bebeu bastante, caiu o senso crítico abaixa e ele consegue ter essa coragem para poder abordar, tá? Então, quando se trata de homens, eles tendem a ser esse perfil de homem, que tem dificuldade de chegar na mulher, que tem dificuldade de se aproximar, que tem dificuldade de abordar, de falar que está interessado, que tem dificuldade de tomar ação, tomar atitude, né? Quando é na área amorosa. Por exemplo, só um exemplo que eu tô dando aqui para vocês, tá? Para vocês prestar atenção, né? Que são tem essa coisa do foco único, que gostam de focar, por exemplo, se é no show, eles vão focar na banda. Eles foram para assistir o show, compraram o ingresso para assistir o show, então não vão focar em mulheres. Vão focar na banda, em curtir o máximo da banda que eles gostam, tá? E são os nerds. Assim como o analista, o perfil arquetípico do planejador são nerds. Na grande maioria das vezes são nerds, né? São pessoas que gostam muito de estudar, gostam muito de ficar com eles mesmos, né? E eles têm aí um outro ponto negativo do lado luz do perfil arquetípico do planejador, é a falta de proatividade. Não consegue decidir, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, três coisas ao mesmo tempo, e geralmente é aquele perfil de pessoa que você tem que chamar para conversar e dizer, fulano, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito e daquele, porque ele por si só não tem essa percepção, ele por si só não tem essa ação de ver o que precisa ser feito e fazer. Ao contrário do executor, que não precisa, que não gosta que ninguém mande. O perfil arquetípico do executor odeia que mande nele. Então, ele é muito proativo. Ele vê que precisa ser feito e vai lá e faz antes de as pessoas mandarem ou sequer
perceber que aquilo precisava ser feito, ele já se antecipa. No caso do planejador, não. O planejador é aquele perfil arquetípico que vai esperar ali o máximo possível, somente quando houver uma conversa sobre aquele assunto é que ele vai agir, tá? Porque ele não tem proatividade. Isso quando ele tá na sombra, vibrando na sombra, não tem proatividade. Então, é natural esperar do perfil arquetípico do planejador que ele não tenha proatividade. Quando é dentro de um relacionamento amoroso, é aquele homem que fala, que você fala, vamos jantar? Vamos. E aí ele vai jogar para você a responsabilidade de escolher o restaurante, de escolher o prato e a bebida. E isso pode até cansar. Para muitas mulheres dá uma certa raivinha, né? Que às vezes a gente gosta muito de que a pessoa escolha, que elas nos surpreendam, enfim. Mas não, o perfil arquetípico do planejador, ele vai jogar para você decidir. Porque ele não quer te magoar, ele não quer gerar conflito, ele não quer discutir. Caso você não goste daquilo que ele vai propor para você, ele quer ficar totalmente longe de conflito, de problema, não quer saber de nada disso. Então, assim, preste atenção na hora de se relacionar e saiba identificar que perfil arquetípico de personalidade essa pessoa tem, porque dessa forma você vai saber como lidar com ela. Mas, assim, um conteúdo mais esmiuçado, mais aprimorado sobre o que fazer, quais comportamentos adotar com o perfil arquetípico do planejador, estará disponível no Clube da Mari. É lá que vai, né? Então, lá no Clube da Mari vai estar disponível como você lidar. Uma aula inteira te ensinando a como lidar, como se comportar, como fazer para não se frustrar ao lidar com esses perfis arquetípicos, para evitar a frustração, tá bom? Então, você vai saber dessas informações assinando o Clube da Mari, lembrando a você, mais uma vez, que ao assinar o Clube da Mari, você ganha a sua mentoria gratuita comigo, tá? E aí a gente vai falar não só sobre perfis arquetípicos, mas como eu posso fazer a sua indicação dos arquétipos, né? Porque como a gente viu, cada perfil arquetípico tem arquétipos que melhor se alinham com esse perfil, né? O perfil arquetípico do planejador não precisa de um arquétipo de foco, porque ele já tem foco único nas coisas. O que ele precisaria, Mari? Precisaria de um arquétipo para trabalhar autoestima e autoconfiança, né? Então, assim, fica mais fácil você, quando for ativar 1 ou 2 ou 3 arquétipos, sabendo o seu perfil arquetípico de personalidade, fica mais fácil para você saber quais arquétipos melhor combina, porque quais arquétipos vão potencializar seu lado luz e trabalhar melhor as suas características de sombra, ou seja, tirar você da sombra, clarear a sua sombra, tornar a sua sombra e as minhas e a de todos nós algo mais fácil de lidar, tá bom? Quase 30 minutos de vídeo, mas a proposta é que você entenda como os perfis arquetípicos de personalidade funcionam e como a gente pode se reconhecer neles e se tornar consciente do que somos, de como respondemos para a vida. E com essa consciência, a gente planeja melhor o nosso futuro, tendo a certeza absoluta que somos nós os nossos co-criadores do nosso futuro e tendo a certeza de que o que estamos plantando é o melhor para nós, tá bom? Um monte de beijo para vocês e até o próximo